Olha, 7h09, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira. Agora tem um quadro Check-up no rádio, aqui no nosso programa, recebendo aqui o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente, que vai tirar dúvidas e falar sobre temas interessantes aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira aqui presente para a gente tirar dúvidas referentes à odontologia. E hoje falar de um tema bem interessante, que eu acho que todo mundo, quem nunca teve uma cárie quer tirar a primeira pedra, né? Como é que se desenvolve a cárie? Hoje um tema bem interessante, um tema que já é bem falado, mas hoje falado de uma maneira um pouquinho diferente, principalmente levando em conta e levantando essa bola da importância do autoexame em casa, para o paciente, para pessoas em geral poder em sua casa, com o auxílio de um espelho, poder observar, por mais que seja um exame bem genérico, é importante para poder entender e poder ligar ali o alerta para poder procurar um atendimento especializado para que isso possa, para que essa dúvida possa ser sanada. Então a gente vai explicar para essas pessoas, para os ouvintes, como é que se desenvolve a cárie e como ela se apresenta no seu estágio inicial. Porque muita gente ainda pensa que a cárie nada mais é do que um buraquinho no dente, né? E na verdade isso é uma coisa que não é verdade. A cárie, quando já está no estágio de cavitação, que no caso é o buraquinho no dente, que é muito comum, todas as figuras, todos livros que a gente vê lá na nossa infância, apresenta a cárie como um buraquinho lá no dente. É um dentinho furado. Então a gente já cresce, a gente já matura com essa ideia de que a cárie é um buraquinho no dente. Que não é mentira. A cárie pode se apresentar como cavitação, mas isso não é o primeiro estágio da doença cárie. Primeiro entender que a cárie é muito comum e por isso a gente fala tanto dela. A cárie, para você ter ideia, é a segunda doença mais prevalente do mundo. Eu já disse isso aqui algumas vezes, e repetindo, só perde para o resfriado, que no caso aquela gripe fraca, né? Só perde para essa doença. E a cárie é a segunda mais prevalente do mundo. Então praticamente todas as pessoas do mundo, se não tiveram cárie, ainda vai ter. Então por isso que eu ainda, a gente bate tanto nessa técnica para que as pessoas possam entender. Apesar de ser prevalente, as pessoas ainda não conseguem entender quando está em estágio inicial e acabam procurando um atendimento quando essa cárie apresenta algum tipo de sintomatologia. E isso não é bom. Quando a cárie apresenta algum tipo de sintoma, significa dizer que ela já está em um estágio mais avançado e que ela atingiu um tecido do nosso dente que já é muito mais susceptível à destruição e muito menos mineralizado. E quando isso acontece, a gente já tem que, claro, fazer algum tipo de intervenção, mas essa intervenção já não vai ser tão simples como se fosse ela em estágio inicial. Então, para que as pessoas entendam como é que essa cárie pode se apresentar, o ideal é que a pessoa procure o atendimento antes mesmo de existir a doença cárie instalada. A doença cárie é uma doença bacteriana, né? A gente costuma dizer que ela é multifatorial, ou seja, ela é desenvolvida através de diversos fatores, mas o principal desses fatores está no desequilíbrio no processo de desreg, que é a desmineralização do dente e remineralização. Esse processo acontece em todo momento na nossa boca e quem faz essa remineralização é a saliva. E quem faz a desmineralização são as bactérias presentes na boca, todo mundo tem. É a bactéria da cárie chamada de Streptococcus mutans. Mas quando a gente tem auxílio de componentes importantes no nosso dia a dia, como por exemplo a escovação, o uso de fio dental, esse processo ele vem ser ajudado a combater esse tipo de proliferação bacteriana. E quando existe um desequilíbrio nisso, a gente favorece o acometimento, favorece ao desenvolvimento e a proliferação bacteriana, principalmente dessa bactéria causadora da cárie. Então muita gente tem na cabeça de que, por exemplo, um pirulito causa cárie, um confeito, uma bala causa cárie. Alimento nenhum tem a capacidade de causar cárie. O que tem a capacidade de causar cárie é uma bactéria presente, claro, que quando existe a presença de doces, né, de alimentos ricos em sacarose,
que é, entre aspas, ali, o alimento perfeito para essas bactérias, é provável que essa pessoa tenha maior susceptibilidade. Mas não quer dizer que todo mundo que come um pirulito vai ter cárie. Porque se todo mundo comesse um pirulito naquele mesmo momento, 10 pessoas estivessem comendo o mesmo pirulito, chupando o mesmo pirulito, as 10 iriam desenvolver o processo. O que é que vai ser a diferença? A diferença é que muitas dessas pessoas chegam em casa e após fazer o uso desse alimento, escovam os dentes e usam o fio dental. E aí ele desorganiza todo o processo de proliferação bacteriana. Diferente de uma pessoa que chupa o pirulito e vai dormir, por exemplo. Toma o seu açaí e vai dormir. Come a sua pipoca pipos, aquela, fazendo até propaganda, né? Aquela pipoquinha que gruda aqui só no nosso dente e vai dormir. A pipoca não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é a falta da escovação. O alimento gruda bastante no dente. E aí vão ser 8 horas de sono para que esse alimento venha a ser degradado e venha proliferar colônias bacterianas em nossa boca. Quer dizer que eu posso comer doce à vontade depois que escovar os dentes e não ter problemas com cárie? Pode comer doce à vontade, desde que você, na mesma frequência que coma doce, escove os dentes. Se você comer doce, eu não vou fazer o papel de, por exemplo, de um nutricionista aqui para falar sobre os nutrientes dos alimentos. Claro que a gente sabe que uma dieta rica em doce toda hora não vai ser uma coisa muito boa, até mesmo falando do nosso organismo em geral. Mas para os dentes, o que eu posso afirmar é que se você comer doce, na mesma frequência que comer esse doce, escovar os dentes, você não vai ter problema com relação à alimentação. Eu não sei se vai sair um pouco do tema, mas por curiosidade, o chiclete faz mal aos dentes? Da mesma maneira de qualquer outro doce. Até menos mal do que, por exemplo, o pirulito ou o confeito, aquele confeitinho que ele gruda no dente, né? Aquele que é mais grudento, de iogurte, de morango, de uva. Aquele ali ainda mais porque o resíduo dele fica preso em algumas regiões e aí vai sendo degradado com o passar do tempo. Demora alguns minutos até algumas horas para ser degradado em regiões que a gente nem consegue ter acesso. Então o segredo é escovar. Escovar os dentes e usar fio dental. O segredo é esse, não tem outro. Muita gente se fala, meu filho tomava antibiótico quando era novo, quando era criança. O antibiótico que a gente tomava antigamente era um antibiótico que era muito rico em açúcar. Para quem não lembra, era um antibiótico com gostinho de morango. Eu tomei muito quando eu era criança. E ele realmente tem muita sacarose, muito açúcar. Se não escovasse os dentes de maneira frequente, aquela criança ia estar muito mais susceptível ao desenvolvimento de cárie. Mas não quer dizer, claro, que é problema da medicação, e sim um problema da falta de escovação na mesma frequência que a gente usa a medicação. Fala em escovação, vou revelar aqui um hábito meu e saber de cá se está correto ou não. À noite, geralmente, eu coloco um limite, por exemplo, hora X, né? Escovo os dentes aqui, a partir daqui eu já não como mais. E aí eu acabo recebendo algumas, né, reclamações. Oxente, você não vai... Só porque escovou os dentes não vai mais comer? Esse hábito é correto? Ou... Você está coberto de razão. Depois que escovou os dentes, é o último hábito noturno antes do sono. Escovou os dentes... Estou correto com o hábito. Corretíssimo. Escovou os dentes, se alimentou, tem que escovar de novo, antes de dormir. Porque não adianta, não é sobre quantas vezes a gente escova. É sobre quantas vezes a gente come e não escova. É muito mais importante essa comparação. Então, Geraldinho, você está coberto de razão. Escovou os dentes, recusa comida. Né? Mas eu vou ter que fazer a ceia antes de dormir. Não, faz a ceia e escova os dentes. Por isso que é questão do café da manhã, essa discussão. Escova os dentes antes ou depois do café? É outra discussão também. Outra discussão universal. Qual seria o correto? Após o café da manhã. Após o café da manhã. Ou então antes e depois. Não tem problema nenhum. Mas o correto é, após o café da manhã, escovar os dentes. Olha só que dicas maravilhosas, né? Após o café da manhã, você escova os dentes e aí procura fazer a próxima alimentação no seu horário ok, mas aí já, por exemplo, leva o trabalho e leva seu kit. É normal eu ter cárie mesmo escovando os dentes? É normal ter cárie em qualquer circunstância. Mas não existe cárie se não existir o desequilíbrio desse processo de exército. Se você tiver cárie, ainda tiver com processo de cárie em estágio avançando cada vez mais, significa dizer que ou essa escovação está ineficiente ou você está precisando escovar mais e usar melhor o fio dental. Quando eu coloco o fio dental junto com a escovação é porque os dois se complementam. Isso é muito importante a gente levantar essa questão. Não existe escovação, não existe higiene oral somente com escovação e não existe higiene oral somente com fio dental.
tem que ser os dois se complementando. Então isso é muito importante também a gente frisar. Porque muitas vezes a pessoa escova 5 vezes ao dia e usa o fio dental uma vez na semana. E isso não é correto. O fio dental deve ser usado acompanhado das principais escovações. Ah, eu não gosto de usar fio dental. Use pelo menos das principais, né? Pela manhã, à noite, antes de dormir, deixe seu dente à noite, principalmente, que diminui esse fluxo salivar, diminui a produção de saliva durante o sono, deixe a sua boca bem higienizada. Isso é muito importante. A principal escovação é essa noturna. Nosso ouvinte pergunta o seguinte: e quando a cárie vem da raiz? Pronto, essa daí é uma pergunta também que é frequente. Existe cárie radicular, não é o comum, tá certo? Existe cárie que ela é oculta também, que muita gente difunde a cárie oculta, né? Que é uma cárie que ela começa de dentro para fora. É muito mais difícil do paciente identificar, é muito mais difícil também do dentista identificar, tá certo? Mas o processo de formação da cárie ele se dá pela mesma maneira. Se dá por aderência de placa bacteriana, a não remoção dela, a colonização, proliferação e a desmineralização da estrutura dentária. Né? Toda cárie ela tem essa mesma evolução, independente da região que ela se apresenta. Então, uma maneira que a gente sempre indica para o paciente é fazer esse autoexame, é secar bem a boca em casa, olhar no espelho e observar se o seu dente não tem manchamentos brancos opacos, sem brilho. Porque quando aparecem esses manchamentos brancos, sem brilho, apresenta uma manchinha branca que não tem brilho nenhum, que é opaco, estilo uma parede branca, levante um pouquinho as suas antenas, procure o atendimento odontológico, marque a sua consulta conosco, para a gente poder diagnosticar e aí sim, a gente tratar esse problema, realmente até fazendo uma comparação na raiz do problema, né? No início dele, né? Para que ele não possa se desenvolver e você perca ainda mais estrutura dentária. A partir de que idade começa a surgir cárie, por exemplo? Porque a gente sabe que criança, quando começa a crescer, a cárie aparece, é inevitável, né? Desde os primeiros dentinhos, Marcos, desde os primeiros dentinhos. Inclusive a gente tem uma chamada cárie de mamadeira, que é a cárie que se dá ao nascimento dos primeiros dentes ainda de leite. A criança já nasce com os dentinhos cariados, né? A mãe pensa que ele cariou, que criou aquele processo carioso, ainda quando o dente estava lá dentro do osso, mas na verdade não. Quando ele começa a apontar, a rasgar ali a gengiva, a criança com o hábito da mamadeira, com o hábito do seu leite, muitas vezes com algum tipo de artifício para deixar aquele leite um pouquinho mais saboroso, até mesmo o leite materno precisa ser higienizado. O leite materno contribui para a cárie? Com certeza, com certeza. O leite materno precisa ser removido, precisa ser higienizado, para que essa criança não venha ter problemas futuros. Então, não é porque o leite materno é cheio de nutrientes, muito importante para o desenvolvimento da criança, que ele não tenha que ser feita a remoção da mucosa e da superfície geral dentro dessa boca, para que essa criança possa não apresentar um meio bucal susceptível, um meio bucal excelente para o desenvolvimento de placa bacteriana. Então, faz a amamentação, faz a higiene bucal também do mesmo jeito. Mas nesse caso, como é que escova, por exemplo, os dentes de uma criança, um recém-nascido, por exemplo? Perfeita pergunta. Com dedo, é com o quê? É pergunta muito boa. Você pode usar em casa uma gaze, daquela macia enrolada no seu dedo, você faz a higiene, claro que não vai usar flúor. Criança não pode usar flúor porque ela não vai ter a capacidade de colocar para fora aquele resíduo. Mas você pode colocar uma gaze ou com soro fisiológico, ou até mesmo com uma água ali, uma água de boa qualidade, filtrada, e você fazer a higiene da mucosa da criança com o dedo. E existem algumas dedeiras que são de silicone, já é gourmetizando a gás, né? Que também é muito importante, a mãe coloca no dedo e consegue fazer essa higiene. Claro que a gente tem que falar de um modo geral. Existem pessoas que vão ter acesso a esse instrumento, existem pessoas que não vão ter. Então a gaze, ou até mesmo uma fraldinha da criança, desde que muito limpa, isso é muito importante. Desde que muito limpa, de preferência uma gaze estéreo, comprada, você compra ou deixa reservada para isso, e você faz a higiene da boca da criança, para remover aquele resíduo que fica muito parecido com aquela nata, aquela natinha que a gente vê, a gente remove tudo aquilo para que a criança fique com a boca sempre limpa. Meu filho tem 7 anos, usa pasta infantil. Quando trocá-la pela adulta?
A parte infantil, o creme dental infantil nessa segunda infância, na verdade, 7, 8, 9, 10 anos, ela cumpre bem o seu papel. Então, se ela é acostumada com esse creme dental, não há por que trocar, né? Deixa para trocar quando a criança tiver já com dentição permanente. Então, esse creme dental, claro, com a presença de flúor já nessa idade, a presença de flúor, porque a criança já consegue fazer muitas vezes a escovação sozinha, e ele consegue ele mesmo cuspir o excesso que fica, para não ficar sempre engolindo esse flúor. Mas o tipo de creme dental, por exemplo, se é um creme dental infantil ou adulto nessa fase, fica muito a critério. Se a criança já é acostumada com aquele gosto que tem o creme dental infantil, eu não vejo motivo para fazer essa troca. Tenho 49 anos, escovo os dentes 3 vezes ao dia. Se eu continuar com esse hábito, quando irei precisar colocar dentes, chapa ou prótese, ou nunca irei precisar? Se a pessoa tem um bom hábito de escovação, uso de fio dental e tem esse cuidado permanente, nunca vai precisar usar prótese. Nunca. Vai chegar na terceira idade com todos os dentes na boca saudável. Claro, com dentes mais desgastados pelo uso, né? Com dentes com manchamento ali, um manchamento aqui, mas com dentes saudáveis, com inserção óssea perfeita, para que ele possa fazer uso e ter uma perfeita qualidade de vida com relação a esse tema. Quando a pessoa tem os cuidados dentários normal, mas sempre tem infiltração dentária, o que é que pode ser? As infiltrações, que devem ser referentes às restaurações que já existem em boca, isso daí já é um problema que não tem muito a ver com o cuidado ou falta de cuidado. Pode ser simplesmente uma falha da restauração, que foi feita já tem um certo tempo, e aí as margens dessas restaurações elas começam a se degradar com o tempo e começam a infiltrar na margem dessa restauração, na margem dessa obturação. Então aí sim tem que procurar atendimento para poder fazer novamente esse selamento, fazer a troca dessa restauração e poder ter uma qualidade de vida devolvida para esse paciente. Olha aí, se liga nas dicas aí, essa de terminar o dia e antes de dormir escovar os dentes é maravilhosa, né? Exatamente, tem que fazer isso. A escovação deve ser a última dança da noite. Escovou os dentes, não vai mais fazer nada, a não ser assistir uma televisão, se você gosta de assistir, mas com relação à alimentação, não mais. Porque as bactérias não dormem. Não, as bactérias não têm esse sistema que você consegue desligar ela. Na hora que ela tem alimento na boca, ela tem a capacidade de formar suas colônias e começar a proliferação. E aí elas vão ter 8 horas, em média, né, que a gente dorme, tem gente que dorme bem menos e tem gente que dorme bem mais. Vai ter esse tempo para se desenvolver. E a gente vai estar produzindo muito pouco saliva durante o sono. E aí vai ser um ambiente perfeito para elas se desenvolverem. Caio Alves, ele é odontólogo da Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, no coração da cidade, 384, no centro de Caicó. Telefones 998910201, 3421-4421 e o Instagram, @Caicó Sorridente. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvintes, por mais uma vez dar atenção e para que a gente possa tratar de temas tão importantes da odontologia. 7h28.